Olá, alunos do segundo ano. Estamos começando mais uma aula de geografia. Nessa semana, nós vamos iniciar os estudos do capítulo 11, que fala sobre os serviços internacionais, o seu comércio e distribuição no planeta. Esse assunto, ele faz parte do que nós estávamos estudando sobre capitalismo e sobre comércio internacional, né? É um assunto que está relacionado com o que a gente ainda estava estudando no bimestre passado, mas ele aparece no nosso livro didático em um capítulo à parte, que é o último capítulo do livro, né? E ele é um capítulozinho pequeno, tem poucas páginas, e aí devido a isso, eu vou fazer uma apresentação aqui da aula um pouquinho diferente, né? Eu vou apresentar usando o próprio livro, tá certo? Mas vamos aqui primeiro fazer um resgate sobre alguns aspectos que são interessantes a gente recordar. No comecinho do ano, eu trabalhei com os meus alunos a divisão das atividades econômicas, das atividades que são realizadas na sociedade em setores da economia, certo? Nós temos fundamentalmente três setores básicos que englobam todas as atividades que são realizadas pelos seres humanos. O setor primário, que é o setor de produção, ele está relacionado diretamente com a extração dos recursos naturais para que os seres humanos possam ter uma base para a produção, a sua alimentação, a sua subsistência. Nesse setor nós temos aí a agricultura, a pecuária, o extrativismo, né, que são práticas que estão relacionadas diretamente com a natureza. Esses produtos do setor primário, eles são enviados ao setor secundário, que é o setor de transformação. No setor de transformação, realizado fundamentalmente pela indústria e pela construção civil, nós vamos ter aí a transformação dos elementos retirados da natureza em uma nova realidade, em um novo produto, né? E aí nós já estudamos esse ano a geografia das indústrias, que trata sobre esse setor secundário da economia. Quando nós começamos a trabalhar o comércio e agora falando sobre serviços, nós estamos tratando do setor terciário. Então, eu estou apenas voltando aqui para a gente situar o que nós estamos estudando dentro da classificação dos setores da economia, tá bom? Então, o setor terciário, ele vai englobar tanto a parte da prestação de serviços, como a parte do comércio, tá bom? Então, faz parte do mesmo tema, certo? O que a gente estudou sobre comércio e agora a gente vai estudar sobre os serviços. Tanto que ao longo da nossa aula de hoje, a gente vai ver que várias vezes se faz um resgate sobre o que foi estudado em relação ao comércio, né? O livro começa falando sobre o comércio de mercadorias, que é classificado pela Organização Mundial do Comércio, pelo GATT, considerando os serviços como parte dessa classificação, certo? E aí ele fala, a gente viu um aumento das trocas comerciais, são cada vez maiores os intercâmbios entre os países de troca de mercadorias. O mesmo fenômeno também apresenta um crescimento em relação às trocas de serviços. Isso faz com que a gente tenha uma necessidade de conhecer, certo? Quais são os principais serviços, qual é o impacto dessas atividades na economia, na produção do PIB dos países, né? E ele faz aqui, ó, uma pergunta, ó, mas será que todos os países e suas respectivas populações são igualmente beneficiados pela ampliação do intercâmbio internacional de serviços? Ou este também é fortemente concentrado, como as trocas de mercadorias? Então, quando a gente estudou sobre comércio multilateral, eu apresentei para vocês que existe uma desigualdade
no processo de participação dos países nas trocas internacionais. Nós vamos estudar nesse capítulo que a mesma desigualdade que existia na relação de trocas comerciais também vai vivenciar no setor de serviços, tá bom? E aí o livro de vocês, ele vai falar, né? O comércio é tudo aquilo que a gente realiza uma troca comercial por bens materiais tangíveis. E aí ele vai falar o que seria um bem material tangível. É aquilo que você pode pegar, é aquilo que você pode derrubar no seu pé. Ele até usa essa frase aqui, que é uma expressão que foi extraída do The Economist, que é uma revista britânica que fala sobre isso. E ela simplifica o termo que os serviços seriam tudo aquilo que você troca, que você compra, que você comercializa, mas que você não pode derrubar nos seus pés. Então, é a diferença que existe entre serviços e comércio, está relacionada com isso. Ambos são trocas, né, envolvendo a questão de dinheiro, mas o que você vai comprar no comércio é algo palpável, algo tangível, algo que você vai pegar. Já na prestação de serviços, você também está fazendo uma compra. Mas o que você está comprando, na verdade, não é uma coisa que você pode manusear. É o quê? É um serviço de internet, é uma aula, né? Um curso que você vai fazer para você aprender. Você tem como pegar isso? Você tem como derrubar no seu pé? Não tem. Então, o livro ele vai fazer essa comparação para tentar explicar a diferença entre as duas coisas. Os serviços eles se relacionam com outros setores da economia, assim como o comércio. Então, o serviço está relacionado com a agricultura, ele está relacionado com a indústria, ele está relacionado com o extrativismo. Por quê? Porque ele necessita dessas atividades, do produto dessas atividades, desses setores, para que ele possa coexistir. E aí ele mostra esse gráficozinho aqui, em que ele vai fazer uma comparação de como que um setor dos serviços ele está relacionado com os outros setores da economia, com o setor primário e com o setor secundário. E aí ele cita aqui, ó, um celular, digamos aí o Xiaomi, produzido na China, nós temos aqui uma fábrica, que é o setor secundário, para a produção de um bem, produção de um celular, Xiaomi. Esse celular, para ele sair da China e ir para os outros países, é necessário que ele contrate um serviço de transporte, no caso aí, a aviação. E aí o embarque do celular no avião faz parte desse setor, dessa parte aí do setor já de serviços. É um serviço de transporte que está sendo prestado, tá bom? Depois, esse celular chega, digamos, aqui no Brasil. Ele fala aqui Joanesburgo, na África do Sul, mas chega numa loja aqui do Brasil, ou você pode comprá-lo numa loja virtual, certo? E aí já é o setor de terciário, mas aqui no caso é o comércio propriamente dito, você vai comprar o celular, tá bom? Depois, para que você possa usar esse celular, você vai ter que contratar um outro serviço, que é o serviço de telefonia, certo? E aí você tem que comprar um chip, né? Para você, de uma determinada operadora, vai ter que contratar um pacote de internet, um pacote de bônus para fazer as ligações. Tá entendendo? Então já aparece aqui um outro serviço, né? E aí ele mostra aqui o exemplo da antena de transmissão telefonia, certo? Que é um outro serviço prestado. Nesse caso aqui, o serviço ele é materializado, né? A gente vê, a gente visualiza, pode pegar na antena de telefonia, certo? Então, ele apresenta uma transformação do espaço que é visível, tá bom? E, por fim, nós temos aqui o consumo do serviço, que no caso seria o usuário, que é a pessoa que comprou o celular, depois contratou o serviço de telefonia e vai ficar utilizando. Não para por aí, né? Porque aí você vai contratar os aplicativos, que são outras prestações de serviços que vão fornecendo para o cliente, né? Para o usuário do celular. Só lembrando, gente, que antes de chegar aqui nessa parte da indústria, houve o extrativismo, né? A extração de minérios, a extração de materiais que foram necessários para a produção desse aparelho. Assim como também a questão da energia,
né, que foi gerar uma indústria energética que foi necessária para gerar energia necessária tanto para cá, para o avião, né, o combustível do avião, como para gerar energia de eletricidade para a movimentação das máquinas da indústria, daqui do comércio e aqui do fornecimento de energia para a antena de telefonia, tá bom? Então, todos os setores eles estão ligados e o setor dos serviços ele está presente em todas as áreas dos setores da economia, tá bom? O livro também vai fazer aqui, gente, ele vai falar sobre a questão da classificação dos serviços. E aí ele cita assim: quando o consumidor vai a uma loja e compra um aparelho celular, ele está adquirindo uma mercadoria fabricada por uma indústria eletrônica, certo? Então, ele, aqui no caso seria comércio. Para que esse celular funcione, contudo, é necessário que você contrate o serviço da operadora, um plano da operadora de telefonia, né? Então, ele vai falar que uma atividade está relacionada com a outra, tá bom? Os serviços, eles se distinguem das outras atividades econômicas por 3 características que são básicas. Você vê que ele está presente nas outras atividades, mas ele se distingue por 3 características que são fundamentais, são básicas. A primeira é a questão do fluxo. A sua prestação ocorre num fluxo contínuo e só tem início quando é solicitada pelo usuário. Assim, não há estoque de serviço, como ocorre com as mercadorias, mas há disponibilidade. Por exemplo, você vai contratar uma dessas internets aí que são fornecidas, certo? O serviço só vai ser fornecido se você contratar. Não vão fazer uma ligação de internet lá para sua casa sem que você antes tenha feito o contrato do serviço. Não é assim? Então, não existe estoque, mas ele vai apresentar a disponibilidade. E isso é a questão da infraestrutura que vai ser construída nas cidades, nos lugares, para que você possa, querendo, disponibilizar, contratar esse serviço, tá bom? A outra característica que vai caracterizar o serviço, diferenciá-lo das outras atividades econômicas, é a questão da variedade. Porque existe uma diversidade incrível de atividades relacionadas ao setor de serviços, né? Então, comporta uma enorme diversidade de técnicas de prestação e de qualidade de serviços oferecidos, assim como também os tipos e tamanhos das empresas prestadoras, né? Então, muitas atividades estão relacionadas ao setor de serviços e ela é tão diversa que às vezes fica complicado você entender o que é serviço e o que não é. O terceiro aspecto é o uso intensivo de recursos humanos, quer dizer, a prestação de serviços ela usa basicamente a questão dos seres humanos, né? A mão de obra humana. Então, por tratar-se de muitas atividades interativas, nas quais o prestador e o usuário se relacionam, os serviços em geral utilizam grandes contingentes de mão de obra, tá bom? Aqui no caso ele vai citando alguns exemplos, né? Os serviços bancários, né? Hoje os serviços bancários, apesar da gente falar aqui que demandam uma grande quantidade de mão de obra, os serviços bancários eles optaram pela automação, né? Que é substituir os funcionários por máquinas, caixas eletrônicos. Ou no caso agora o McDonald's, né, gente? Que eles estão optando lá por um autoatendimento, né? Eles criaram lá um totem em que você faz o seu pedido sem ter contato com a pessoa, certo? Então isso aí já são características que vão mudando nessa relação da prestação de serviços. Aqui ele mostra aqui 2 imagens do setor de serviço, que é a questão voltada para o serviço de segurança pública, né? E a segurança privada, mas aí vai entrar na classificação dos serviços. Os serviços podem ser classificados em intermediários, que seriam os serviços produtivos, ou seja, aqueles que dão suportes a uma outra atividade econômica, certo? Como, por exemplo, um serviço que auxilia a indústria,
um serviço que auxilia no comércio ou um serviço que auxilia na pecuária, tá bom? Por exemplo, o serviço de transporte. A indústria, ela necessita do serviço de transporte para que ela possa ter uma mobilidade dos seus materiais, senão ela não tem a produção, tá certo? Então, esse seria um serviço classificado como intermediário. Os serviços finais, gente, são aqueles que são serviços de consumo, voltados às atividades individuais, como empregadas domésticas, de entretenimento, ou também fornecidas às coletividades, né, às necessidades das coletividades, como é o caso de educação, serviços de saúde, etc. Ainda também podem ser classificados como públicos ou privados, né? Quando é que o serviço é considerado público? Quando ele é prestado pelo Estado, nas suas 3 esferas, municipal, estadual e federal. Ou, se ele for prestado por uma empresa privada, né, com uma concessão do Estado, tá bom? Se o Estado deu autorização para que aquela empresa preste o serviço público, então, mesmo sendo uma empresa privada, é classificado como um serviço público. É o caso das empresas de transporte de Fortaleza, gente. As empresas de ônibus. Elas são empresas privadas, mas elas têm uma concessão da prefeitura para funcionar. Então, ou a Ecofor, por exemplo, que são os caminhões de lixo, se chama de coleta de lixo de Fortaleza. É uma empresa privada, mas ela está prestando um serviço, tá bom? Para a prefeitura de Fortaleza. Então, ela é considerada, esse serviço, considerado como serviço público. Os exemplos de serviços públicos de segurança são a segurança, o transporte, a educação e a saúde. No entanto, os serviços são, em sua maioria, privados. Quer dizer, a maioria dos serviços prestados no mundo são serviços privados, prestados por indivíduos ou por empresas, né, de diversos tamanhos. E aí o que caracteriza como serviço privado é que ele é uma empresa cujo capital pertence a uma determinada pessoa ou uma determinada organização, tá bom? E aí ele mostra aqui, ó, a diferença entre serviço público e serviço privado. Na segurança. Aqui nós temos aqui em Recife o Polícia Militar fazendo uma ronda, né, no Recife, e aqui ele mostra numa festa particular, acho que em Santa Catarina, município de São Miguel do Oeste, uma contratação de um vigilante, né, de um segurança particular para dar assessoria nessa festa aí, nesse evento, tá bom? Por exemplo, o segurança da nossa escola, ele é de uma empresa privada, mas como ele está sendo contratado pelo Estado, então é um serviço público, tá certo? Mas se eu vou fazer uma festa e eu contrate essa mesma empresa para fazer a segurança da minha festa, já seria um serviço privado. Espero que vocês tenham entendido aí a lógica disso, tá bom? E aí, nós tivemos um crescimento muito grande, gente, na participação dessas atividades, tanto do comércio, a gente viu nas aulas anteriores, a gente teve também no crescimento das prestações de serviços, tá bom? E esse aumento da prestação de serviço foi tão grande, gente, mas tão grande, que hoje o setor de serviços, ele é responsável pela maior parte da contribuição na formação do PIB dos países. Claro que isso não acontece de maneira homogênea. Os países desenvolvidos, como a França, Estados Unidos, Reino Unido, a gente tem aqui a participação muito grande do setor de serviços, comércio de serviços, na formação do PIB, Produto Interno Bruto, tá certo? E aí isso foi constatado nos últimos relatórios do Banco Mundial, e ele mostra uma progressão de aumento nos anos que estão vindo, né, os últimos anos, né, do ano 2000 para cá. A gente percebe aqui, ó, o caso da França, 79% do PIB, gente, está relacionado com as atividades do setor terciário. E aí envolve tanto o comércio quanto o serviço, certo? Apenas 19% da indústria, do setor secundário, né? E apenas 2%, gente, do setor primário. Então, veja aí, a agricultura e pecuária praticamente não tem participação na produção do PIB desse país. Então, esses países
mais desenvolvidos, Estados Unidos, França, Reino Unido, a maior parte da produção econômica desses países está no setor terciário, comércio e serviço, tá bom? Ó, mesmo aqui o Brasil, ó, 71% do PIB do Brasil provém das atividades do setor terciário, 23% do setor secundário e 6% do setor primário, tá bom? Essa realidade se inverte quando a gente pega países subdesenvolvidos. Veja aqui o penúltimo, ó, Serra Leoa, República Centro-Africana. As atividades do setor terciário correspondem a apenas 30%, 28%, a indústria 12%, 16%, e o setor agrícola é a maior parte da produção. Então, são países pouco industrializados, com uma economia basicamente agrária. E é por isso que eles apresentam, né, uma grande crise na sua economia. São países considerados aí pobres, né, subdesenvolvidos, tá bom? E aqui eu tenho um gráfico que mostra o crescimento da participação do setor dos serviços, né, na produção da economia brasileira. Dos anos de 2004 até o ano de 2013, nós tivemos, olha, um crescimento que foi exponencial. Apesar de que aqui os dados já começam com 60%, né, gente? 60% do PIB. Então, com o processo de urbanização do Brasil, né, se vocês estudarem história do Brasil, vocês vão ver que o processo de urbanização do Brasil ele já foi potencializando uma diminuição da participação da população economicamente ativa e da agricultura na produção do PIB, tá certo? Quer dizer, há menos pessoas trabalhando no setor agrícola, isso devido à questão da utilização de máquinas, modernização da produção, tanto quanto também da questão de investimentos maiores nesse setor terciário. Classificação dos serviços. Existem várias maneiras diferentes de fazer classificação dos serviços. A Organização Mundial do Comércio, a OMC, ela é quem fiscaliza os serviços, igualmente faz com os comércios. E ela estabelece aqui 12 setores de serviços diferentes e cada um desses apresenta ao todo 155 subsetores que correspondem a todas as atividades que são classificadas como serviços. E aí eu quero que vocês vejam aqui, ó. No livro de vocês tem uma infogravura que vai apresentar essas várias classificações. Eu tenho serviços que são prestados por empresas, para empresas, serviços que são de telecomunicação, serviços que são de construção e engenharia, serviços relacionados à educação, serviços que são de distribuição, certo? E aí, no caso, pode ser varejista, pode ser franqueado. Nós temos aqui serviços de meio ambiente, que aí no caso seria prestação de serviço de esgoto, coleta de lixo, saneamento básico, serviços de financiamento, né, financeiros, da parte de prestação de seguros, da parte de previdência privada, serviços de saúde, serviços sociais, né? Nós temos serviços de turismo e que são relacionados ao turismo, serviços de transporte, outros serviços que não são incluídos nesses anteriores, certo? Então, olha só, uma quantidade imensa de serviços que a gente tem e são classificados aí pela OMC, Organização Mundial do Comércio. Classificação do comércio de serviço. E aí, vamos lá. Nós temos o serviço, a prestação de serviço, e nós temos a contratação desses serviços que são comercializados entre os países. E aí, quem faz o acompanhamento dessa comércio de serviços também é a Organização Mundial do Comércio. No livro de vocês, ele vai falar assim, ó. Diante do crescimento e da diversidade do comércio de serviços entre os países, o GATT, lembra daquela siglazinha, o GATT, em acordo negociado no contexto da rodada de Uganda, que foi quando eles foram criar a Organização Mundial do Comércio, estabeleceu uma classificação do intercâmbio de serviços no mundo. Essa classificação determina 4 modos de serviço que são prestados a nível internacional. Nós temos o modo número 1,
que são as atividades fronteiriças. É um setor prestado, serviço prestado para outros países a partir de um território de um determinado país, como, por exemplo, telecomunicação, contact center, ensino à distância e outros. Muitas vezes você vai resolver um problema com uma empresa americana e quem atende você é um coreano, um indiano, certo? Eles fazem a teleatendimento. É mesmo que a gente faz aqui, quando você vai ligar para resolver um problema no serviço de um banco, e aí você vai falar ou de uma telefonia, e você vai falar, o atendente tem um sotaque diferente, né? A gente tem esse intercâmbio de serviços entre as regiões do Brasil e existe também entre os países. Quando acontece isso, é chamado de atividade fronteiriça. O modo número 2 de comércio de serviço seria através do consumo no exterior. Então, nesse caso, eu vou consumir um serviço prestado em um outro país. Normalmente está relacionado isso aqui, gente, com as atividades do turismo, certo? Aluguel de carros, compra de passagens aéreas, contrato de restaurantes, de hotéis. Então, está normalmente relacionado com turismo. Então, eu vou viajar para outro país e vou consumir os serviços nesse outro país, tá certo? Modo número 3, que é a presença comercial, que no caso são serviços prestados no território de um país por filiais de uma empresa de um outro país. Então, a Santander, né, é uma empresa que é de fora, né, presta serviços financeiros. Então, os consultores do Santander daqui do Brasil, são pessoas brasileiros, eles estão prestando um serviço de uma empresa que não é brasileira, certo? Então, funciona mais ou menos assim. O HSBC é uma outra empresa de serviço financeiro que é internacional e que ela desenvolve prestação de serviços aqui dentro do território brasileiro, tá bom? Aí ele fala aqui, ó, setor de subsidiários de bancos, corretoras de imóveis, construtoras, né, que atuam dentro desses outros países. E o modo número 4, que seria um movimento de pessoas. E aí, no caso, seria uma pessoa que presta serviço, ela sai de um país para prestar serviço no outro, né? É tipo como se fosse um intercâmbio, gente. Pessoas que vão dar aula no outro país, que vão ser médico fazendo tratamento no outro país, coisas desse tipo, né? E aí ele fala assim, ó, os serviços prestados no território de um país por profissionais que são de outro país, né? Como médicos, professores, consultores de negócios, entre outros. A gente vê muito, né, que tem essas reuniões aí de empresários, aí eles contratam uma pessoa de fora para dar palestra. Ou lá na universidade, que a gente tinha professores que vinham de outros países para dar aula para a gente, certo? Então, essa participação, gente, dos setores do serviço, ela acontece de maneira desigual. A gente pode ver aqui, ó, o intercâmbio internacional de serviços, ele não acontece de maneira homogênea. Existem países que são favorecidas nesse processo. E aí vejam aí o caso dos Estados Unidos. Ele é o número 1 no ranking. 688 bilhões de dólares de arrecadação. Eu acho que esses dados são de 2014. 688 bilhões de arrecadação, 13,9% das exportações no mundo todo, só dos Estados Unidos, gente. Enquanto que a gente vê aqui o caso da África do Sul, apenas 16 bilhões, corresponde a 0,3% do total das exportações internacionais de serviços. Então, da mesma forma que a gente tem desigualdade na prestação de comércio, nas relações de arrecadação com o comércio, o mesmo acontece com o serviço. Gente, eu vou encerrar nossa aula aqui. Senão ela vai ficar muito longa. Vocês aguardem as orientações para as atividades, certo? Que eu vou postar junto com essa aula aqui. E na próxima semana eu gravo um feedback para a gente corrigir as atividades, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau.